Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós intercede junto do Pai e com o Pai nos envia o Espírito Santo, esteja convosco. Completou-se os 50 dias da Páscoa, celebramos o Pentecostes. Celebramos aquilo que é o perder o medo, porque se acolhe o Espírito e se deixa conduzir por ele. É isso que a Palavra de Deus nos vai mostrar, é isso que celebramos. Mas porque muitas vezes ainda vivemos o medo, temos que olhar a nossa vida. Nestes tempos em que tantos sinais nos assustam, ainda mais outra vez esta noite, em Inglaterra, mais um atentado, coloquemos tudo isso nas mãos do Senhor. Unimos-nos também àqueles que nos acompanham através da RTP. A todos vós, uma especial saudação. Reunidos que estamos então no amor de Cristo, reconheçamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor e peçamos o perdão e a misericórdia do Senhor, reconhecendo a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus,
Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se ia dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónicos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz a minha alma o Senhor, Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras, a terra está cheia das vossas criaturas. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Glória a Deus para sempre.
rejubila o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor. Andai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Veni, Sancte Spiritus. Descanso na luta e
vós confia, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte. No céu alegria, no céu alegria. Veni Sancte Spiritus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Com o Pentecostes culmina a cinquentena pascal. Recordar-nos-á o prefácio. Hoje, manifestar-se a plenitude do mistério pascal, derramastes o Espírito Santo. Não só recordamos a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade apostólica, como também, sobretudo, a presença do Espírito Santo na Igreja de Jesus, na Igreja de hoje, em cada um de nós e em todos os homens e mulheres de boa vontade. É bom reler os Evangelhos com calma e darmos-nos conta de que o Espírito Santo está sempre presente ao longo da vida de Jesus.
É o Espírito que enche de vida o seio virginal de Maria. O Espírito Santo virá sobre ti. É o Espírito que nas águas do Jordão desce sobre Jesus na forma visível como uma pomba. É o Espírito que conduz Jesus pelo deserto e, cheio do Espírito Santo, o leva de volta à Galileia e anuncia com autoridade a boa nova do Reino de Deus. O evangelista São João, ao narrar-nos a morte de Jesus, diz-nos, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Espírito que acompanhou Jesus ao longo da sua vida é entregue ao morrer à humanidade. E do seu lado, dizem os padres da Igreja, nasce a Igreja que desde o seu início também estará cheia do Espírito Santo, como dá testemunho disso a primeira leitura que acabamos de escutar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A paz e a alegria e o Espírito são os dons do ressuscitado à comunidade apostólica. Por 2 vezes, ao aparecer naquele primeiro dia da semana, Jesus saúda os discípulos dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Os discípulos, atemorizados, com as portas da casa fechadas, necessitam imperiosamente da paz. E só Jesus nos pode dar a paz. A presença de Jesus, com as chagas das mãos e do lado, causa-lhes uma imensa alegria, como o Evangelho nos diz. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E como isso por si não bastasse, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus é o enviado do Pai. Os discípulos serão os enviados de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Espírito de Jesus é o que nos urge à missão, é o que nos acompanha na missão de fazer ressoar o Evangelho por toda a parte do mundo. Sem a força do Espírito, desfalecemos, isto é, não temos a força necessária para o anúncio. Em cada Pentecostes, voltamos a pedir que não nos falte o alento, a força do Espírito de Jesus. Vem, Espírito Santo, livra-nos do medo e ensina-nos a anunciar com ardor a boa nova de Jesus. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O Espírito de Jesus é o Espírito do perdão. Inclusivamente, do alto da cruz, Jesus oferece perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Espírito de Jesus urge também ao perdão, à reconciliação, ao abraço da paz. Pentecostes convida-nos em cada ano a deixar entrar a reconciliação nas nossas famílias, nas nossas aldeias e cidades, nas nossas comunidades paroquiais, no nosso mundo que nunca termina de procurar e encontrar o caminho da paz, o grande dom do ressuscitado. Termino com as palavras da oração eucarística número 4. Envia aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons. A Eucaristia de Pentecostes é um dom do Espírito. Aproveitemo-la e que o sopro do Espírito Santo exale docemente sobre nós. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Caríssimos irmãos, neste dia santíssimo em que terminaram as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, cantando com alegria. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade paroquial, para que em tudo agradem ao Senhor, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que enviaste aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo da manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizaste pelos homens. Por Cristo, Senhor nosso. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa de vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestar-se a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz, e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos
que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Esteja contigo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aleluia.
Preparai-vos para receber a bênção. Deus, fonte de toda a luz que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos